Senhor acorda depois de ser entubado e passado por dias internado, ouvindo seus filhos brigando por sua herança, mas revela algo a eles que ninguém poderia imaginar. Os filhos ficaram apavorados. O que você faria se ouvisse seus filhos brigando por sua herança antes mesmo de você ter morrido? Pois bem, seu Hércules teve essa infelicidade, mas disse algo que fez todos caírem para trás. Era um dia chuvoso, com um som constante das gotas batendo nas janelas do hospital. No quarto, uma luz branca e fria iluminava o ambiente, refletindo a frieza nos corações dos filhos que ali discutiam. O ambiente estéril, com paredes pálidas e o zumbido baixo das máquinas, criava uma atmosfera de desespero e tensão. No centro do quarto, 3 irmãos estavam ao redor da cama do pai. André, o mais velho, com uma expressão severa no rosto e batendo o pé no chão, estava claramente impaciente. "Eu não quero saber", disse ele com firmeza. "Eu nasci primeiro e eu acho que eu mereço a maior parte." Andréia, sua irmã gêmea, berrou inconformada, com sua voz ecoando pelas paredes do quarto. "Tá ficando doido? Só porque nasceu 3 minutos antes de mim acha que é mais importante? Eu sou a única filha mulher. Eu tenho certeza de que o pai vai deixar a mansão para mim." O curioso era que eles estavam discutindo e brigando pela divisão dos bens, enquanto o pobre pai idoso, Hércules, ainda estava vivo. Deitado no leito, o velho estava entubado, com os olhos fechados e seu rosto pálido e magro. Os sons dos batimentos cardíacos preenchiam a sala. Cada bip era um indicativo da vida frágil que ainda pulsava nele. Kevin, o irmão mais novo, ao contrário dos outros, estava sentado ao lado do pai, segurando sua mão. Ele olhou para seus irmãos com desgosto e revolta. "Pelo amor de Deus, vocês dois são 2 insensíveis. A gente reencontrou o pai tem 1 mês e vocês só pensam em dinheiro. Só pensam no dinheiro dele. Não vieram nenhuma vez aqui visitá-lo. Eu tô aqui todo dia sozinho com ele e vocês nem me ajudam a revezar. Acham mesmo que vocês merecem alguma coisa do pai?" Falou revoltado. Os gêmeos retrucaram em uníssono, com suas vozes cheias de desdém. "E você merece?" O rapaz levantou-se, com a raiva e a frustração claras em sua voz. "Eu não quero dinheiro nenhum. Nunca precisei disso até agora. Criei meus filhos sem precisar de ninguém. A única coisa que eu quero é que meu pai sobreviva. Eu não quero ficar sem pai de novo. E vocês deveriam querer o mesmo, seus ingratos interesseiros." Bufou, com sua frustração quase tangível no ar frio do quarto. Os irmãos mais velhos se preparavam para começar a brigar novamente, porém algo inesperado aconteceu. O senhorzinho acordou. O filho mais novo deu um pulo de felicidade. Sua animação era evidente em cada movimento. Pai! Meu Deus, pai! Chamem um médico, rápido!" exclamou com a voz cheia de emoção e alívio. André e Andréa, mesmo contrariados, chamaram a equipe médica que veio correndo. O médico entrou no quarto rapidamente e começou a examinar seu Hércules. Após uma análise breve, decidiu que já era seguro remover o tubo. O idoso estava conseguindo respirar sozinho, ainda que fraco, mas era um progresso significativo. Os gêmeos observavam com expressões de frustração mal disfarçada. Haviam esperado que a situação se resolvesse de outra maneira. O coitado bater as botas, o que lhes garantia acesso rápido à herança do pai. Kevin, por outro lado, estava emocionado. Seus olhos brilhavam com alegria e lágrimas de alívio. O jovem havia passado dias ao lado do Senhor, torcendo desesperadamente para que ele se recuperasse. Hércules estava internado há dias, com uma grave pneumonia, e o filho mais novo rezava diariamente para que Deus concedesse um milagre. O retorno de seu pai à vida parecia ser a resposta a todas as suas preces. Ele não queria perder seu pai novamente, especialmente depois de tê-lo reencontrado tão recentemente. Fazia apenas 1 mês que Hércules havia sido localizado pelos filhos, graças aos esforços da mãe deles, uma mulher com quem foi casado no passado. Após perder contato com o marido, ela criou os 3 sozinha, na dureza. Quando finalmente conseguiu localizar Hércules, forneceu o endereço aos filhos, encorajando-os a procurarem o pai. Foi seu último desejo antes de morrer. Os gêmeos,
André e Andrea, com 35 anos, e Kevin, com 32, finalmente conheceram seu pai. O reencontro, no entanto, estava longe de ser um conto de fadas. Enquanto o rapaz mais novo se apegava ao senhorzinho com esperança e carinho, os outros viam em Hércules apenas uma oportunidade financeira. A discussão sobre a herança revelou o pior deles, e o comportamento frio e calculista machucou profundamente o irmão. Mas agora, ao ouvir seus filhos brigando pela sua herança, o velho sentiu uma tristeza esmagadora. As palavras amargas trocadas entre eles, enquanto ele ainda estava vivo, foram um golpe devastador em seu coração já enfraquecido. O esforço que fez para abrir os olhos e falar foi monumental, mas sabia que precisava dizer algo que mudaria tudo. A cena que via era de doer a alma. Kevin, ao seu lado, segurando sua mão com força e com as lágrimas correndo pelo rosto, enquanto os gêmeos do outro lado da cama, ali secos, com suas expressões de ansiedade e desapontamento. Com um esforço visível, seu Hércules levantou ligeiramente a cabeça e olhou para cada um, e as palavras saíram lentamente, com uma clareza que ninguém poderia ignorar. Eu menti. Não tenho nada. Não sou rico. André e André berraram. Como assim não tem nada? A perplexidade e a indignação estavam claras em seus rostos. Afinal, o velho morava numa enorme mansão e ostentava uma vida de luxo, algo que fez com que os olhos dos dois irmãos brilhassem de expectativa. Acho que devemos explicar algumas coisas antes de continuarmos a história. Acontece que a mãe daqueles filhos, Clotilde, era casada, não oficialmente, e sim juntada com Hércules, anos atrás. Eles tiveram os gêmeos e, quando ela estava grávida de Kevin, a vida estava muito dura para eles. Não tinham praticamente o que comer. A situação era desesperadora, com a escassez de alimentos e a falta de dinheiro para suprir as necessidades básicas das crianças. De repente, o marido conseguiu um trabalho de garimpeiro em outro estado, que prometia lhe dar uma boa grana se ele achasse algo precioso. Clotilde foi contra a decisão, temendo os perigos e incertezas da mineração. Mas Hércules viu nisso uma chance de mudar a vida da família. Determinado, o homem partiu e começou a enviar dinheiro para a família. O alívio financeiro trouxe uma breve sensação de esperança, até que um dia o dinheiro parou de chegar. Sem os recursos enviados pelo esposo, a pobre mulher e as crianças foram expulsos da singela casa que moravam. A luta pela sobrevivência tornou-se ainda mais árdua, e eles não sabiam onde o homem estava, e nem Hércules soube do despejo. Meses correram, e quando o homem finalmente voltou, não conseguiu mais encontrá-los. A busca foi infrutífera, e assim a família se desfez. Dessa forma, mais de 30 anos se passaram. Clotilde, antes de falecer, agora, na era da internet, conseguiu encontrar um endereço com o nome de Hércules. Seu último desejo era que os filhos encontrassem o pai. Ela acreditava que, mesmo depois de tanto tempo, a reconciliação seria possível e era necessária. O endereço era de uma mansão linda no Rio de Janeiro, e os filhos ficaram abismados, principalmente os gêmeos, que cresceram gastando o dinheiro do auxílio da mãe e pouco se importavam com quem prejudicavam para conseguir mais. A perspectiva de uma herança generosa acendeu neles uma ambição voraz. Kevin, por outro lado, nunca conheceu o pai e sempre sonhou em encontrá-lo. Ele buscava algo mais profundo que riquezas materiais. Desejava uma conexão emocional, um relacionamento verdadeiro. Quando os três reencontraram o senhor e o velho apresentou sua mansão, André e Andréia foram tomados por um misto de ganância e expectativa. A casa, imponente, com seus jardins bem cuidados e interiores luxuosos, parecia um símbolo de estabilidade e prosperidade que eles sempre almejaram. Mas Kevin, ao ver o pai velhinho, sentiu algo muito diferente. Para ele, a mansão não passava de um cenário. O que realmente importava era a possibilidade de amar e ser amado pela presença paterna que nunca teve. Enquanto os gêmeos faziam planos mentais sobre como dividiriam os bens, o mais novo simplesmente queria entender seu pai, ouvir suas histórias e construir um vínculo que o dinheiro não poderia comprar.
O reencontro com Hércules foi uma oportunidade para o rapaz preencher o vazio que sempre sentiu. Ele só queria amar e ser amado pelo pai. No entanto, nesse primeiro mês, os filhos mais velhos pediam dinheiro constantemente e o velho, em sua tentativa desesperada de agradar e se reconectar com os dois, dava o que eles pediam. André e Andréia, aproveitando-se da generosidade do pai, viam nele uma fonte inesgotável de recursos, sem se preocuparem realmente com o bem-estar dele. Para eles, o Senhor era apenas um meio para um fim, uma oportunidade de enriquecer sem esforço. Kevin, por sua vez, tinha uma abordagem completamente diferente. Ele era o único casado dos irmãos e pai de 2 filhos pequenos, portanto buscava algo mais valioso do que dinheiro: o amor e a presença de seu pai. Ele queria que Hércules conhecesse os netinhos, queria integrar o idoso em sua vida de uma maneira significativa, ansiava por um relacionamento verdadeiro, um laço familiar que nunca havia tido a chance de desenvolver antes. Seu Hércules, percebendo a sinceridade do filho, passou a amá-lo profundamente por isso. Para o jovem, não importava se o pai morava numa mansão ou numa casa modesta. O que realmente queria era que ele fizesse parte da sua vida. Porém, então, o velhinho ficou doente. Uma pneumonia severa o levou a ser internado. E o filho mais novo, mostrando mais uma vez seu comprometimento, saiu de São Paulo, onde morava, para ficar no Rio de Janeiro ao lado dele. Durante todos os dias, o homem esteve presente, segurando a mão do pai, conversando com ele, esperando pacientemente por sinais de melhora. A revolta de Kevin crescia a cada dia que passava, vendo que nenhum dos outros irmãos se importava em visitar o Senhor. Os gêmeos só apareceram quando a situação já estava crítica, pensando que o velho iria bater as botas. A indiferença deles era evidente, e o rapaz não conseguia esconder seu desgosto. Ele ficava no hospital dia e noite, enquanto André e Andréa só apareciam para checar se a herança estava prestes a ser liberada. Para piorar, os gêmeos nem ao menos respeitavam o patriarca o suficiente para discutir suas questões financeiras em outro lugar ou momento. Eles faziam isso dentro do quarto do hospital, em voz alta, sem nenhum respeito pela condição frágil de Hércules. Quando o pai finalmente acordou, Kevin ficou em êxtase. Sua felicidade era pura e genuína. Ele comemorou silenciosamente, com lágrimas de alívio nos olhos, mas os gêmeos não compartilhavam desse sentimento. Não comemoraram o fato do Senhor ter sobrevivido, ter acordado. Para eles, isso significava apenas um adiamento na obtenção da herança. E para piorar, quando seu Hércules, com a voz mais fraca do mundo, disse que mentiu e que não tinha nada, os dois quase caíram para trás. A revelação os deixou atônitos, incapazes de processar imediatamente a informação. A verdade que o coitado do velhinho havia escondido por tanto tempo veio à tona, e a reação dos filhos mais velhos foi de choque absoluto. "Como assim você não tem nada? Do que você está falando?" berraram os gêmeos em uma única voz. O senhorzinho, deitado no leito, estava todo fraquinho, com seu rosto pálido e magro, marcado pelas rugas da idade e do sofrimento recente. Os olhos cansados começaram a se encher de lágrimas, refletindo uma tristeza profunda e uma emoção esmagadora. Hércules olhou nos olhos dos 3, tentando encontrar a coragem para revelar o segredo que vinha mantendo desde que os reencontrou. Ele não sabia como seria a reação deles, e isso o aterrorizava. Tudo o que queria era ser aceito, mas agora sentia que a mentira havia ido longe demais. Eu não tenho dinheiro. Aquela casa não é minha", revelou com a voz trêmula. Uma lágrima escorreu lentamente por seu rosto enrugado. Eu só queria que vocês gostassem de mim." O que ninguém sabia, na verdade, nem mesmo a falecida mãe dos filhos, era que o endereço que ela encontrou com o nome de Hércules era do local onde ele trabalhava como jardineiro. O senhor era jardineiro do dono daquela mansão e morava no puxadinho que havia nos fundos. O proprietário gostava muito do velho, como um pai, e permitia que ele morasse ali para economizar gastos. Por isso, o endereço era o mesmo. O dinheiro que ele deu aos gêmeos para gastar era o pouco que havia juntado de sua aposentadoria.
já que ele sobrevivia com o salário de jardineiro e mantinha a aposentadoria como poupança de reserva. O dono da mansão estava de férias e foi por isso que Hércules apresentou o lugar como sendo dele. Ele só queria que os filhos o aceitassem, acreditando que uma aparência de riqueza facilitaria essa aceitação. Pai, você não precisava ter feito isso. Íamos te amar de qualquer jeito, afirmou Kevin, segurando a mão do pai. Ele realmente não se importava com a condição financeira do homem. Para o filho mais novo, seu amor e sua presença eram o que mais importava. Ele olhou nos olhos do velhinho, tentando transmitir toda a sinceridade e carinho que sentia. Kevin estava ali, ao lado dele, sem julgamentos, apenas com um coração cheio de amor. Diferente de André e Andréa, que, com a revelação, berraram. O quê? Você é só um jardineiro? Eu não acredito. Já bastava ter uma mãe pobre, que não deixou nada pra gente, agora um pai pobre também. A raiva e a frustração em suas vozes eram visíveis e, sem dar tempo para mais explicações, os dois saíram do quarto furiosos, deixando seu Hércules ainda mais abalado. As palavras dos gêmeos foram como punhais no coração do senhorzinho. Ele chorava fracamente, sentindo o peso da rejeição e da desilusão. As lágrimas escorriam, cada uma carregando um pedaço de seu coração partido. Eu estou aqui, pai, disse Kevin com firmeza. Nunca vou sair do seu lado. A declaração daquele filho era um bálsamo para a alma ferida do idoso. Ele apertou a mão do filho, com a pouca força que lhe restava, encontrando um consolo inesperável naquele gesto simples. O rapaz sabia que a situação era difícil, mas estava determinado a dar ao pai o amor e o apoio que ele sempre mereceu. Por conta da mentira, os filhos mais velhos, infelizmente, não aceitaram o senhor como pai. Para André e Andréa, a revelação de que Hércules era um simples jardineiro fracassado foi uma decepção insuportável. Não queriam saber dele justamente por causa de sua condição humilde. Para eles, a imagem de um pai rico se desfez como um castelo de areia, deixando apenas ressentimento e rejeição. Também não sabiam o motivo do desencontro anos antes. Depois que Hércules foi trabalhar como garimpeiro no passado, ele até encontrou uma pedra preciosa, que foi o dinheiro que enviava para sua esposa. No entanto, sua sorte não durou. Depois dessa descoberta, não conseguiu achar mais nada de valor, e o dono do garimpo, avarento e cruel, não permitiu que ele saísse. O pobre homem passou meses tentando fugir, vivendo em condições desumanas. Foi essa tentativa de fuga e as circunstâncias adversas que o afastaram de sua família. Agora, apesar de tudo o que passou na vida, o velho sentia uma felicidade profunda ao saber que pelo menos seu filho mais novo o aceitava. Kevin, com um coração generoso e compreensivo, levou o pai para morar com ele em São Paulo. Lá, ele viveria perto de sua nova família, rodeado pelo amor de seus netinhos. Kevin olhou para o senhor com um sorriso encorajador. E com o tempo tenho certeza de que aqueles dois malas vão aceitar o senhor, pai. São teimosos e gananciosos, mas mamãe nos criou para sermos uma família, afirmou com esperança que, eventualmente, André e Andréa entenderiam o verdadeiro valor da família. Hércules encontrou consolo nas palavras do filho. A dor da rejeição dos gêmeos ainda era intensa, mas a presença do rapaz ao seu lado lhe dava forças. Ele agora tinha uma nova oportunidade de viver com seu filho, de ser amado e de recuperar parte da família que havia perdido. Em São Paulo, a vida para o senhorzinho começou a mudar. Se tornou um avô amoroso, contando histórias de sua vida para os netinhos curiosos. Cada conto era uma aventura, um pedaço de história que ele compartilhava com alegria. As noites, antes solitárias, agora eram preenchidas com risos e conversas ao redor da mesa de jantar. Hércules sentia um calor em seu coração que não sentia há anos. Assim, o velho recuperou sua família. Kevin e sua esposa o acolheram com carinho, oferecendo-lhe um lar onde aquele pobre homem, marcado por tristeza e dor, poderia finalmente encontrar paz, curtindo sua velhice com as pessoas que amava. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, é claro, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo grande e até o próximo vídeo.